Então, continuando hoje minha cobertura de MineHub, lembrando que MineHub é uma posição minha, MineHub é uma empresa de tecnologia cujas ações são listadas no Canadá, código MHUB, e nos Estados Unidos no mercado de balcão, código MHUBF, e como a gente viu no último vídeo, MineHub oferece uma plataforma de logística para a indústria de commodities que permite que as empresas desse setor façam a gestão de toda a operação delas por lá de uma maneira muito mais eficiente e segura, né? Como a gente viu, a indústria de commodities, e especialmente o setor de mineração, né, ainda é muito pouco digitalizada e isso acaba gerando uma série de problemas, né? Então essa indústria precisa se atualizar e MineHub se encaixa aqui como uma excelente solução para essa necessidade de modernização desse setor. Então foi basicamente isso que a gente viu no vídeo passado, né? E a gente acabou focando mais na parte de logística. Hoje, porém, eu quero falar um pouco com vocês sobre a questão das fraudes nessa indústria e as novas regulações ESG que estão surgindo, que vão apertar ainda mais a necessidade de controle operacional que essas empresas precisam ter, né? Ou seja, essas leis ESG podem ser um grande drive para a adoção de uma plataforma de gestão como MineHub. Então, essas leis ESG podem, na verdade, ser para a gente uma grande oportunidade, né? Enfim, antes da gente começar, como sempre, né? Nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, ok? Eu só estou dividindo meus estudos com vocês. E agora sim, ao que interessa. Tá, então começando aí com a parte de fraudes. Nos últimos anos, a indústria de mineração, a indústria de commodities, tem visto grandes fraudes ocorrendo. Yeah, Bloomberg has been reporting in the last year a number of prior incidents of fraud, one involving a Chinese company. You've got fake warehouse receipts that have been discovered, duplicate shipping documents, and containers that have actually been filled with painted rocks. Então, como a gente viu, diversas fraudes têm sido reportadas nos últimos anos. E um dos motivos pelos quais essas fraudes acontecem é a falta de controle que as empresas têm sobre as suas próprias operações. No fundo, essas fraudes ocorrem, em parte, porque as empresas não conseguem rastrear adequadamente suas commodities, né, suas matérias-primas. E aí, é claro, né, que os fraudadores se aproveitam dessa brecha. Então, como a gente acabou de ver, os fraudadores chegam a trocar o minério nos containers por pedra pintada, né? Quer dizer, isso é bizarro, né? Você tem empresas que valem dezenas, às vezes centenas de bilhões de dólares, sendo passadas a perna, sendo feitas de bobas dessa forma. Então é realmente fundamental que as empresas desse setor se modernizem, se digitalizem, senão esse tipo de coisa só vai acontecer cada vez mais, né? Mas enfim, agora eu quero trazer aqui o caso de fraude da Trafigura, que aconteceu em 2023. E caso você não conheça essa empresa, Trafigura, essa é uma das maiores tradings de commodities do mundo. Well, you know, Trafigura has become one of the world's largest energy and metals traders, and they had never actually opened the containers in the manner that they were trading. And when they did so recently, after a 2-month investigation, they found there was no nickel in the containers. As a result, they believe that they have been the victims of systemic fraud. They're now taking legal action against an Indian businessman and some companies associated with that, and they're taking a $577 million impairment as a result of the fraud. Então, como vocês viram, a Trafigura abriu seus containers em Roterdã e verificou que não havia níquel nenhum ali, né? Resultado, uma perda de somente $500 milhão, né? Tranquilo. Então, como vocês podem ver, essas fraudes podem sair caríssimas, ou seja, em outras palavras, a falta de controle sobre suas próprias operações pode sair caríssima. Just one large container can have $500,000 worth of nickel in it. Então é por isso que essas empresas precisam parar de operar na base do e-mail e do Excel, né? Porque essa carga é muito cara. Quer dizer, como vocês viram, um único container pode ter $500 milhão em níquel. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma noção do que essa empresa Trafigura estava fazendo, de como ela estava operando. It's apparently been buying nickel in containers that are already on board ships, and then it sells it when the vessels reach their destination. Então, como vocês viram, essa empresa Trafigura estava operando da seguinte forma. Ela comprava os metais com eles já em trânsito, já em movimento nos navios, né, nos containers, e os vendia quando eles chegavam no porto. Quer dizer, pensa em quanto controle, quanta rastreabilidade você precisa ter
para fazer isso com segurança, né? Quer dizer, você está comprando um metal que está no meio do oceano, que você não está vendo. Como é que você sabe que está comprando o mesmo metal, né? Como é que você sabe que o metal está nos containers de fato? Porque às vezes você cai numa furada, como foi com essa empresa Trafigura, só que acaba sendo uma furada de $500 milhão somente, né? Então é realmente preciso muito controle sobre toda a sua supply chain para você conseguir fazer isso da forma adequada, né? De qualquer forma, para essa empresa, para a Trafigura, essa fraude, além de ter dado prejuízo, levantou uma série de questões sobre os processos da empresa. For Trafigura, one of the largest traders of energy and metals, the loss is raising questions about its processes for verifying trades and checking counterparties. Bem, se Trafigura já estivesse rastreando toda a sua operação através de MineHub, né, talvez essa empresa não tivesse saído nesse prejuízo gigantesco. Mas também não foi só essa fraude, né? Além do episódio da fraude do níquel, a Trafigura também sofreu outro golpe recentemente, dessa vez na Mongólia. Nesse caso, uma verdadeira fortuna foi desviada através do uso de documentos falsos, gerando um prejuízo de mais de $1 bilhão, sublinhando aí novamente a falta de controle e rastreabilidade nas operações dessas empresas de commodities. E aliás, também não é só a Trafigura que está enfrentando fraudes. Outra empresa que também sofreu com isso recentemente foi a Aurubis, que é uma das maiores refinadoras de cobre do mundo. A Aurubis, em 2023, descobriu um esquema de fraude e roubo de metais preciosos dentro da sua própria operação na Alemanha. E o que acontecia aqui é que os fornecedores enviavam material com teores de metal falsos, né? Ou seja, o material que entrava na fundição não continha o volume de metais que os documentos diziam que tinham. Resultado, um prejuízo estimado em mais de 180 milhões de euros. E mais uma vez, esse caso sublinha para a gente a falta de rastreabilidade e controle dentro da cadeia de suprimentos dessas empresas de commodities. E aqui, certamente, a plataforma de MineHub também teria feito toda a diferença. De qualquer forma, agora falando sobre o nosso último caso de fraude que eu vou trazer hoje, que é o da Mitsubishi. A Mitsubishi, inclusive, decidiu até deixar o mercado chinês de metais após sofrer essa fraude, que gerou para a empresa uma perda de $90 milhões. Tá, mas o que aconteceu aqui? Bem, basicamente, um trader começou a fazer transações não autorizadas com empresas locais. Algumas dessas empresas não haviam nem sido aprovadas pela Mitsubishi, né? E algumas delas, inclusive, tinham ligações com esse trader. Resultado, um prejuízo de quase $100 milhões, né? E bem, novamente, aqui MineHub poderia ter feito toda a diferença. Tá, mas como, né? Bem, como todas as transações são registradas de forma imutável e em tempo real no sistema de MineHub, você, por exemplo, não consegue alterar documentos, né? Além do mais, usando o MineHub, para que qualquer transação seja feita, cada contraparte precisa ser validada digitalmente, o que certamente teria dificultado muito essa fraude, né? And how can you guarantee the provenance of the data? That's another great question. So a key differentiator from MineHub is that we work very hard to automate data from the source. So we'll understand where material is coming from, whether it's from a warehouse or a port or directly from the producer's mine. And we'll actually either connect to that system, if possible, via API or EDI, or we'll work on another automated way of pulling in data, whether it's in automated email with an Excel report every day outlining all the shipment information. But the point is that it's system generated, it's automatic, and it's automatically entered to our platform. So it's not manipulated. There's no not prone to manual error. And so that really helps to increase the accuracy and the timeliness of the data and sort of ensure that it's true and accurate. Okay, because if I remember correctly, you say on the website that you ensure that the data remains usable, shareable, verifiable, and unforgeable. Is that the only way you're doing it, through automation, or are there other technologies or processes that help with that as well? That's referring to our blockchain technology. There's an aspect of the platform which has the most sensitive data, the most commercially sensitive data, which is related to a process called the assay exchange in the concentrates market. And we do utilize blockchain to sort of safeguard and ensure the immutability of that most highly sensitive commercial data. So that's the other way that
we protect data on the platform is utilizing blockchain in certain aspects. Bem, então, como vocês podem ver, a falta de rastreabilidade e controle é um grande problema na indústria de commodities, uma vez que isso acaba facilitando fraudes, que por sua vez podem gerar prejuízos imensos. E é claro que isso acaba sendo um drive de adoção para a plataforma de MineHub, né? Bem, agora a gente vai encerrar essa parte do vídeo sobre a questão das fraudes nesse setor, né? E vamos agora entrar na questão ESG, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre as medidas, sobre as novas leis ESG que estão chegando nesse setor. Bem, primeiro eu gostaria de trazer aqui o conceito de passaporte de bateria, os Battery Passports, né? E aqui eu vou mostrar para vocês uma parte da minha entrevista com o Nick Hodge, que é um outro investidor de MineHub, na qual ele fala muito bem, de forma muito didática, né, sobre essa questão dos Battery Passports, dos passaportes de bateria. Can you comment a bit about the battery passport and about other ESG regulations that are coming in and that are making the lives of these commodities, these mining companies, much harder? Yeah, absolutely. When you go to buy a car now, I'm not sure how it is in Brazil, but I'm sure it's similar. There's a sticker on the window that tells you the information about the car, how many miles per gallon you're going to get, or miles per liter, perhaps. How much how much you should expect to pay to maintain the car, and other information like that is just on the sticker on the window. But those metrics are sort of different when we start talking about hybrid electric vehicles and electric vehicles, right? Countries, increasingly, the United States, Europe, Japan has already implemented this. They want to know the sourcing of the minerals that went into the battery, and they want to know the scope of the emissions that are associated with them. And so what these countries are starting to require, it's partly required already in the US, with the Inflation Reduction Bill that we passed a couple of years ago, that these minerals that go in these batteries that are going to get tax credits, they have to prove that the minerals came from North American Free Trade Agreement countries. In Japan, they started requiring this data last year, and the European Union will start requiring it in 2027. And it just looks like this. I mean, it looks like a sticker on the window, and it'll say, there's X amount of pounds of lithium in this battery. It was sourced from Australia, and these are the amount of emissions that went along with it. Same with the cobalt, same with the manganese, same with the nickel, etc. And that's great. I'm all for it. Right? Excuse me? Are you in Canada or in the US? I'm in the US. These stickers, are they already for real? Are they already happening? That's already a reality. Yeah, for sure. So not in the US yet, but in Europe, I believe it was Volvo was the first company to make a battery passport, and they're actually digital. So instead of a sticker on the window, there's probably a QR code or something you scan, and then the passport comes right up on your phone, and you can see. If you just Google, battery passport and do an image search, you'll be able to see what they look like. And so that I was going to say, that's great. But in order to have all that, you need to collect all that data, right? Someone's got to be collecting, analyzing, sorting that data and making it easy to read. And there's only a couple of companies in the world that can do that, right? And one of them is MineHub. And so, if you want to track the emissions of nickel mining that goes into batteries, you've got to put all that data into a database somewhere, right? Starting from the mine. How much diesel was burned in the trucks and the loaders and the excavators. I mean, all that stuff has to be tracked. And so, again, MineHub is one of the few companies that can do that. Então, como vocês viram, diversos países estão começando a exigir esses Battery Passports, esses passaportes de bateria, que nada mais são do que um documento que informa de onde a bateria vem, quantas emissões ela gerou, etc. Só que para você cumprir isso, para você conseguir expor todas essas informações, é óbvio que você precisa de um excelente sistema de rastreabilidade, né? Porém, não são só países que estão querendo saber mais de onde a matéria-prima vem, né? Diversas empresas também estão começando a exigir isso. E aqui, eis a CEO de MineHub novamente falando sobre. And in terms of the sustainability, I mean, you've mentioned the reporting requirements that are either out there or are coming. Is there any... Because this is something that in other industries is quite common. It's the
companies being concerned about their customers' push for sustainability? Is that something that's in the commodities sector as well, or is it more about the regulations or a combination? It's a combination. It's definitely a combination. I think ultimately the regulations is what's going to drive the market to really move and invest in, robust ESG reporting. That being said, many of our customers sell to the electric vehicle industry. So companies like Hyundai, Ford, Tesla, they are certainly concerned with validating the sourcing and sustainability of the copper that they're sourcing for, the production of their vehicles. They want to understand the transportation emissions associated with that and all the other production emissions as well. So we are certainly seeing that, particularly in the automobile or sort of EV industry. And then we also see a lot of our customers sell to the construction industry. And so, of course, buildings that look for LEED certifications or a variety of different sort of certifications also need to validate their sourcing and supply chain data as well related to the raw materials. And so, então, como vocês podem ver, a pressão para que as empresas de commodities rastreiem suas matérias-primas está aumentando de ambos os lados. Está aumentando do lado do governo, né, que está passando regulações que obrigam as empresas a rastrear tudo, tendo que sempre mostrar isso publicamente, como é o caso dos passaportes de bateria, né? Porém, por outro lado, né, a pressão ESG também está aumentando por parte de entes privados, por parte de clientes, por parte de empresas, como a gente acabou de ver. O problema é, como é que você informa todas essas coisas, né? Quer dizer, você precisa rastrear toda a sua produção, certo? Portanto, é muito bom que você tenha uma plataforma como a de MineHub. Certamente vai ajudar muito. Anyway, para fechar esse vídeo, eu quero listar aqui algumas leis ESG que estão surgindo para sublinhar que essa é sim uma tendência, né? E que, portanto, a necessidade de maior controle por parte dessas empresas de commodities deve aumentar. Ou seja, em outras palavras, a demanda por uma plataforma como a de MineHub provavelmente deve aumentar também. So an increased focus on sustainability and the need for reporting around what we say provenance or the origin of information of raw materials like copper, as well as increased reporting around emissions, whether they're transportation emissions, production emissions, scope 3, 1, 2, or 3 emissions, as well as compliance, ESG reporting around compliance with certain regulations. They could be human rights regulations, they could be federal regulations, they could be internal company regulations or sort of commitments to shareholders. And so this increasing need for transparency and reporting around ESG data is also very much helping to drive commercial momentum and usage of the platform, because that data relies on understanding the shipment flows. And ultimately, that's what we do, is we have full visibility into all of the shipment flows for our customers. Mm-hmm. And the key to ESG is transparency and traceability. And by connecting all of this critical data onto one platform, we are uniquely positioned to provide comprehensive reporting around origin of shipment, about supplier information, emissions information, transportation emissions, production emissions. And then that really fuels a comprehensive reporting engine, as well as traceability from mine to market, we like to say, from beginning to the end as the material moves through the supply chain. Mas enfim, falando aqui sobre algumas leis ESG, em primeiro lugar, a gente tem a lei de due diligence corporativa, que entrou em vigor na França em 2017, e essa lei obriga grandes empresas a mapear e prevenir riscos sociais e ambientais em suas cadeias de produção. Então a gente tem essa lei na França. Em segundo lugar, a gente tem a lei de diligência na cadeia de suprimentos. Essa lei está em vigor desde 2023 na Alemanha, e ela exige que grandes empresas identifiquem e previnam violações de direitos humanos e impactos ambientais em suas cadeias de suprimento. Só que assim, como é que você vai fazer isso se você não conseguir rastrear adequadamente toda a sua operação, né? Além dessas, na União Europeia, a gente também tem a CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que também obriga as empresas a identificar e prevenir riscos relacionados a direitos humanos e ao meio ambiente em toda a sua cadeia logística. Não cumpriu com isso aqui? Aí, meu amigo, a multa pode chegar até 5%, tá? 5% é coisa pra caramba, do faturamento global da sua empresa, beleza? Bem, outro exemplo, né?
dessa vez agora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a SEC tentou implementar recentemente, em 2024, uma lei que obrigaria as empresas listadas a divulgar suas informações ESG, informando basicamente o quanto elas poluem e também dizendo o que elas estariam fazendo a respeito. E mesmo que essa lei tenha sido suspensa, ela ainda mostra que essa tendência ESG que a gente está vendo é para valer. Mas a gente tem vários exemplos de leis do tipo em nível estadual nos Estados Unidos. Por exemplo, o Climate Corporate Data Accountability Act, que é uma lei que obriga empresas que operam na Califórnia e que tenham também mais de $1 bilhão em receita anual, que é uma lei que obriga essas empresas a reportar a partir de 2026 todas as suas emissões de gases de estufa em suas operações e cadeia de suprimentos global. E essa foi só uma lei que a gente tem nos Estados Unidos, né? Mas você tem diversas outras leis que estão apertando o cerco, que estão fazendo essa pressão ESG em cima das empresas, né? Mas enfim, o último exemplo que eu vou trazer aqui é o de Singapura, que desde 2022 opera com uma lei que obriga todas as empresas listadas a reportar métricas ESG de forma detalhada. E essa lei se chama ESG Reporting Mandate, que força a transparência total sobre emissões de carbono e supply chains. Além do mais, as empresas que não cumprem com essas regras ESG também acabam perdendo acesso aos green bonds, que podem te dar crédito a taxas mais baixas, né? Então, como vocês podem ver, a tendência ESG está crescendo globalmente, né? As empresas cada vez mais vão ter que ser capazes de rastrear todas as suas operações, né? De forma detalhada. E MineHub desponta aqui como uma grande alternativa, como uma grande solução em potencial para suprir essa demanda, né? Enfim, por hoje é isso. Hoje a gente cobriu a parte de fraudes e a parte ESG também. E nos vemos na próxima, beleza? Valeu!